Quando um adolescente comete um ato infracional, é comum que as pessoas, de forma geral, enxerguem apenas a delinquência daquele comportamento e observe se o rigor da punição aí trazida pelo Estado irá de fato retribuir o dano que aquele jovem causou. Mas como a psicologia e o direito penal podem compreender com maior profundidade os fenômenos que impulsionam tantos adolescentes a transgredirem a lei? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O meu nome é Paulo, sou psicólogo clínico, advogado criminalista, pedagogo e mestre em direitos humanos. Se você passa por alguma dificuldade com algum jovem relacionado a situações que envolvam tendências delinquentes e atos infracionais, esse é o vídeo indicado para você. Por trás da infração existe uma história, conflitos emocionais, experiências traumáticas, vínculos familiares fragilizados e muitas vezes um sofrimento psíquico que nunca foi ouvido. A tendência antissocial na juventude é um tema complexo e delicado que precisa ser compreendido não apenas pelo direito penal, mas também pela psicologia e por toda a sociedade. O comportamento antissocial, dentro de uma concepção psicológica, não deve ser visto apenas com um simples desvio moral ou uma escolha racional pelo crime. Em muitos casos, ele pode representar uma forma inconsciente de expressão do sofrimento emocional. O ato infracional pode funcionar como uma tentativa desesperada de chamar atenção, de externalizar dores internas ou até mesmo de buscar limites que faltaram ao longo do desenvolvimento emocional daquele jovem. Muitos adolescentes envolvidos com violência, criminalidade ou condutas antissociais cresceram em ambientes marcados por abandono afetivo, por violência doméstica, ausência de figuras parentais estáveis, com um ambiente às vezes repleto de negligência emocional e relações familiares profundamente desestruturadas. Isso não significa justificar o crime, mas é compreender que o sujeito ele não nasce pronto. A personalidade ela é construída dentro das relações humanas e das experiências emocionais vividas desde a infância. A ausência de vínculos seguros durante o desenvolvimento pode comprometer a construção emocional da criança e do adolescente. Muitas faltam de cuidado, de acolhimento, escuta e limites saudáveis pode impactar o desenvolvimento psicossocial dos jovens e levar a sentimentos intensos de raiva, de vazio, impulsividade e dificuldade em lidar com as frustrações. Em alguns casos, o comportamento agressivo se torna uma defesa psíquica contra dores emocionais profundas. Dentro da família, os conflitos emocionais possuem enorme impacto no desenvolvimento psicológico dos filhos. Famílias marcadas por violência constante, humilhações, abandono emocional, uso abusivo de drogas, agressividade ou negligência podem contribuir significativamente para o surgimento de comportamentos antissociais. Muitas vezes, o adolescente cresce sem referências emocionais estáveis e sem a construção adequada de limites internos. Antes da violência praticada pelo jovem, frequentemente já existia talvez aí uma trajetória de sofrimento, de exclusão, de rejeição e falhas importantes nas relações afetivas.
O problema é quando o sofrimento emocional não encontra mais espaço para ser elaborado. Ele pode acabar sendo descarregado através da agressividade, da violência, da transgressão. E é nesse contexto que a psicoterapia se torna extremamente importante. O acompanhamento psicológico, ele pode oferecer ao adolescente um espaço de escuta, de elaboração emocional e reconstrução subjetiva. A terapia, ela permite que o jovem ele venha a compreender os conflitos internos e consiga desenvolver aí mais consciência sobre as suas emoções e encontrar formas mais saudáveis de lidar com as suas dores e impulsos. A psicoterapia, ela também possui um papel fundamental no fortalecimento familiar. Muitas vezes não é apenas o adolescente que precisa de ajuda, mas toda a dinâmica emocional da família. Quando os vínculos familiares adoecem, os impactos eles atingem diretamente o desenvolvimento psicológico dos filhos. Por isso, trabalhar os conflitos familiares pode ser essencial para interromper ciclos de violência e sofrimento emocional. E dentro do ponto de vista do direito penal, especialmente no âmbito do ato infracional, existe uma preocupação que vai além da simples punição. O Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece que jovens ainda estão em processo de desenvolvimento psicológico e emocional. E por isso as medidas socioeducativas, elas possuem, ao menos aí em teoria, um caráter pedagógico e ressocializador. O grande desafio é que muitas vezes o sistema punitivo ele atua apenas sobre o comportamento externo, sem alcançar os conflitos emocionais que sustentam aquela conduta antissocial. E punir sem compreender pode gerar apenas mais revolta, exclusão e reincidência. Isso não significa ausência de responsabilização, pelo contrário, mas a necessidade aí de uma intervenção mais profunda, dinâmica e interdisciplinar e até mais humana também. É nesse ponto que a psicologia nos convida justamente a olhar além do ato. Ela nos faz aí gerar perguntas, como o que esse comportamento está querendo comunicar? Qual o sofrimento que existe por trás da violência? Quais falhas emocionais marcam a construção psíquica desse sujeito? E quando a sociedade, a família, a psicoterapia e o sistema jurídico conseguem dialogar de forma integrada, aumentam muito as chances de recuperação emocional e reinserção desse jovem. Afinal, combater aí a violência não significa apenas prender ou punir, significa também prevenir, acolher, escutar e oferecer caminhos para que o sofrimento não continue se transformando em destruição. E falar sobre a tendência antissocial, juventude e sofrimento psíquico é falar também de responsabilidade coletiva, porque muitos jovens que hoje praticam violência foram crianças que em algum momento também sofreram violência emocional, abandono e até mesmo a invisibilidade afetiva. E você? Acredita que todo jovem infrator nasce violento ou muitos deles são resultado de conflitos emocionais e familiares que nunca foram tratados? Qual que é a sua opinião? A sociedade, ela deveria investir mais em punição ou em prevenção e saúde mental? E até que ponto o abandono emocional dentro da família pode influenciar o comportamento antissocial na juventude?
Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem, porque assim a gente consegue levar mais informação de qualidade para quem sofre. Até a próxima!